Estamos continuando aqui então, estamos de volta no programa da No Table Boys aqui, no Table Boys Bate-Papo na Web Rádio Flashback, falando sobre os anos 80 e 90. O convidado de hoje é o Beto Ié. A gente está conversando com ele, falando um pouco aí dos anos 80 e 90, que marcou para todo mundo aqui, né? Então o objetivo desse programa é justamente isso, é lembrar das coisas boas que aconteceram nos anos 80 e 90, bater papo, dar risada, conversar e se divertir. Então agora, Betão, queria que você falasse um pouco aí sobre os bailinhos de garagem, as Ô, festas, uma caramba. época que, fez história, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Ó, eu vou falar para você, cara, isso daí eu tenho muita história, mas eu vou contar as duas principais. A primeira, porque quando meus irmãos sempre foram, meu irmão antes de mim, ele é 6 anos mais velho do que eu. E eles fizeram os bailinhos, era na casa da dona Abigail, né, que tinha o Marcos, era na casa do Adalberto, tinha também na casa do Dori, né, que era na parte de baixo, tinha na casa do Binha, onde é ali quase do seu Carlito, tinha na casa do seu Afonso também, que vou Ô, repetir de novo, ô, ô, Afonso. Betão, o Oi. Adalberto, quem que é? Ele é parente ali da Abigail ali? Não, não, ele mora na Bias Fortes logo no comecinho, é a segunda casa subindo do lado direito. Adalberto, Marcelo, Ah, eram tá, eu os sei filhos do quem é. seu N e a dona Inês. Então eles faziam sempre bailinho. Meus irmãos sempre faziam, era na casa do Tacal, tinha baile também, mesmo eles acabando cedo. Eu tinha o quê? Eu tinha uns 6, 7 anos. Então meus irmãos se reuniam e praticamente quase todo final de semana tinha bailinho. Essa é a primeira recordação que eu tenho e o primeiro contato que eu tenho, que eu lembro, que eu tenho de colocar a música para os outros dançar. Porque o Adalberto era muito sem vergonha, ele era o DJ, né? Mas ele queria dançar também. Aí uma vez eu fugi, até o Tuquinha estava na frente da casa dele, acho que era à noite, eu não lembro qual horário que O era. Tuquinha de novo, meu. De novo. Aí o Tuquinha era muito amigo meu, acho que ele tinha uns 6 anos, mais ou menos, eu tinha 7 anos, eu fugi de casa, passei, o Tuquinha estava lá na frente. Eu falei, vamos entrar lá, Tuquinha. Eu acho que era aniversário da Zezé, lá na casa da dona Abigail. E quando eu entrei, eu vi meu irmão, fui se esconder do lado direito na lavanderia, onde que eles colocavam o som lá, né? 3 em 1 do Adalberto e tal. Aí o Adalberto chegou e falou assim, ó, coloca essa música aqui, ó, você só faz isso daqui, ó, você coloca a música aqui, eu vou lá para dançar com a Cristina. Inclusive ele casou um tempo depois com a Cristina. Um bom tempo depois ele casou com a Cristina. Eu vou lá para dançar com a Cristina, você coloca aqui. Eu falei, tá bom. Aí acabou a música lá, eu fui pus a outra música. Aí ficou eu, Tuquinha, lá na lavanderia, lá na cabine lá de som deles. E eu o Adalberto não voltou mais, e aí eu fui escolhendo as músicas, fui colocando as músicas, eu trocava o disco e tal, colocava outra música, que aí não tinha mixagem, entendeu? Era só trocar o disco e colocar. E eu fui aleatório, toda a música eu fui tocando ali. Betão, uma coisa, nessa época aí, a referência já era o Black, né? Com certeza, era o disco, né? Na época era a disco, né? A disco tocava muito. E eu via que tinha aquele disco da Dancing Days, tinha o Magic, que era uma libélula que tinha, né? Black Magic, não, não era Black Magic, tinha uma libélula assim, né? Então tinha uns outros discos lá que tinham. Esse que agora eu não vou lembrar o nome. Aí era as músicas que eu via, assim, que quando meus irmãos colocavam no toca-disco em casa, eles dançavam. Então eu olhava e identificava o disco e falava, vou tocar essa aqui. Então com 7 anos foi o primeiro contato que eu tive como DJ. E o segundo momento que eu tive foi quando eu mudei para o Jardim Estéreo Holanda e fui fazer uma visita, deu um tempo depois, acho que um ano depois, eu fui lá no Rio Pequeno, fui na missa, não, minha mãe foi na missa no sábado à tarde. Aí eu fui lá na casa da minha prima, aí encontrei o Maurício. O Maurício falou, vai ter o aniversário da Karen. Eu não sei se era da Da Karen ou era Karen. da Kátia. Tem uma Eu não sei se música tem uma música que o Márcio gosta bastante de cantar. Eu não vou cantar aqui, mas ele sabe qual que é. Aquela, é, como é que é? Não vou falar, mas continua aí, Betão. Eu vou encontrar a música e depois eu te falo. beleza. Aí eu cheguei, eu falei, tá bom, tal. Aí o Maurício pediu para minha mãe, né? O Maurício pediu para minha mãe, chegou e falou assim, deixa ele ficar aqui com a gente, tal. Aí ele dorme lá em casa, tal, tal, tal. Aí minha mãe deixou. Falei, beleza. Aí foi o bailinho que teve lá. Quem que era o DJ lá da época? O Gustão. Gustão, Gustavo, ele ia muito nessa linha de black. Aí o Gustão tava dando baile lá, que inclusive É o Cascatinha.
Ele e o Cascatinha, isso mesmo. Aí estavam os dois lá. O Gustão, eu conheço ele desde pequenininho, mas eu tinha muita amizade com o André. O André ia brincar em casa de carrinho, de ferro e tal. Inclusive, o André tinha uma coleção de carrinho de ferro que era sensacional, da Matchbox, né? Você falou então, dos carrinhos de ferro, você lembra do Jorginho? O Jorginho, lembra, eu sei. O Jorginho tem um nego, né? O irmão do Jorginho, um nego, lembra dele? Lembro. Cara, eu ia na casa do nego pra ver os carrinhos de ferro dele lá dentro das meias, velho. Catava aqueles carrinhos e ficava louco, mano. Eu tenho minha coleção até hoje, cara. Eu tenho muito. Principalmente do Matchbox eu não tenho muito, não. Tem alguns. Agora da Rei, que eu ganhava, todo ano eu ganhava, era dia do meu aniversário, dia das crianças, eu ganhava um da Rei. Eu tenho praticamente todos eles aqui. Aí, nesse baile aí, foi a primeira vez que eu vi o Gustão como DJ, cara. Foi a primeira vez na vida. Aí o DJ, o Cascatinha, conheci o Cascatinha ali. Então a gente tinha referência, assim, eu falei, porra, olha só, o Gustão colocou 2, 3 em 1, aí colocou umas iluminação e tal, não sei o quê. Aí começou a ter os bailes lá no bairro Jardim Estéreo Holanda, aí eu comecei a ter ideia igual o Gustão fazia. Eu falei, pô, vou fazer igual o Gustão. Comprei aquelas pastilhas de colocar na lâmpada, lembra? Ficar piscando, né? Isso, aí coloquei nas lâmpadas na casa inteira, lá do amigo meu, nos bailinhos, na sala, na cozinha, tinha uma outra sala de jantar, assim, e tal, na garagem. Então, enfeitamos a casa dele, tudo com pastilha, que o Gustão também deu a ideia. Então, foi os 2 contatos que eu tive. Foi a primeira vez, foi com meus irmãos, quando eu era bem pequeno, e depois com o Gustão, que eu tive mais ou menos uma noção. E, coincidentemente, um tempo depois, quem que me levou para trabalhar no rádio foi o meu amigo André, o irmão do Gustão, que me chamou a primeira vez para ir lá na Rede Bandeirantes, que eu nem sabia que ele trabalhava lá. Me chamou para fazer uma ficha, eu tinha saído da cooperativa, e ele chegou a falar, vai lá para você fazer uma ficha. Aí foi eu e o Tuca para fazer uma ficha. O Tuca de novo, aí para você ver. Ele faz parte O Tuca foi de novo. O Tuca vai lá para fazer uma ficha, vai lá para você fazer uma ficha também, então tal. Fui junto segunda-feira para acompanhar o Tuca. Acabei fazendo a ficha, me chamaram e o Tuca não. Aí eu acabei entrando para trabalhar lá na Rede Bandeirantes. Aí que eu comecei com rádio mesmo. Esse negócio de acompanhar, né, meu, acabar sendo... Foi a mesma coisa quando eu fui na Drogazil. O Rato, lembra do Rato? Lembro. Opa, o Rato, gente boa pra caramba. Então, o Rato me chamou para ir fazer uma ficha na Drogazil. Aí eu fui com ele falou, não, vamos lá e tal. Eu falei, beleza. Chegamos lá, ele fez a ficha, eu também fiz, eu acabei entrando e ele não. Na Drogazil, isso. Betão, foi a mesma coisa. A música que eu tava te falando, cara, é Super Siren, lembra? Ô, louco, DJ Fat. Isso, então. O Márcio, ele lembra dessa música, mas por outro motivo. Eu não vou falar qual é o motivo agora. Mas ele sabe qual que é o motivo. Enquanto você tava falando, aí, Betão, eles estavam caçando a música só pra falar do Márcio. Não. O Gandola já achou a música aqui, ó. Vai tocar o refrãozinho da música pra você lembrar aqui. Tá bom. Você vê como eles são. Bem... Não, mas. Tá dando loop aí. Não, mas beleza. Mas tranquilo, a música é essa, o Márcio sabe do que a gente tá falando. Não vai ficar bravo, hein, Márcio? Márcio é irmãozão, cara. Márcio é gente boa pra caramba. Esse cara tem história com ele também. Gente boa pra caramba. Betão, a gente vai dar um tempo aqui. Queria que você falasse mais uma música aí pra gente escutar. Pra gente dar mais um tempinho aqui na nossa... Já estamos chegando no final da nossa conversa aqui. Beleza. Você lembra do Tony Garcia? Sim, Tony Garcia. Just Like the Wind. Essa daí também foi top pra caramba. Tá, então a gente vai ouvir aqui agora o som pedido pelo Betão aqui na Web Rádio Flashback, no programa Notable Boys Bate-Papo, falando sobre os anos 80 e 90. A ideia do programa é ter uma conversa descontraída aqui, falar com o pessoal, lembrar das coisas boas da juventude de todos nós. Então a gente vai dar um tempo aí, fica com a gente vai curtir o som e daqui a pouquinho a gente volta.